Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora efetivamente a gente vai trabalhar diretamente aí com o Microsoft Access. Então já, se você é novo aqui, já se inscreve, tem algum lugar aqui na tela, deixa aí seu like. E outra, se você quiser emendar fazer uma emenda nesse banco de dados que a gente vai criando, desenvolvendo, deixa no comentário, fala, olha, podia colocar controle de tal coisa, podia ter cadastro de tal coisa. Hoje a gente vai começar com tabela, a gente vai fazer um overview aí uma visão geral aí do banco de dados Access, e aí a gente vai começar a desenvolver a nossa primeira tabela. E eu já vou explicando, por quê? A gente já vai desenvolvendo e eu já vou explicando os campos e o porquê, certo? Depois a gente vai começar com o relacionamento entre as tabelas e o porquê de relacionamentos. Aí depois a gente vai pegar tabelas, dados de outros lugares, como do IBGE, por exemplo, na tabela de cadastro de cidade, estado, para a gente poder inserir no nosso banco de dados. O banco de dados funciona assim, ó. Eu vou abrir ele aqui, né? Aqui dentro do seu Windows, se você for lá e digitar Access, se você já tiver o Office 365 ou outro, você já vai ver ele aqui, Microsoft Access. Esse é o carinha que a gente vai trabalhar agora. Depois a gente pode pegar os dados e conectar diretamente o Power BI nele, para a gente poder gerar uns relatórios bem mais dinâmicos, tá? Então eu venho aqui, ó, criar banco de dados, certo? Que eu estou criando um banco de dados novo. Quando você abre, ele tem essa página inicial, onde você pode ou abrir um banco de dados que você está desenvolvendo, ou criar um novo. A gente vai começar do zero aqui, criando um novo banco de dados. Esse aqui, a gente vai com ele por bom tempo aí, tá? A gente vai fazer o básico. Aqui, ó, eu coloco o número do banco de dados, certo? E aonde ele vai ficar. Eu vou colocar na área de trabalho, porque fica mais fácil para eu poder localizar depois para trabalhar com vocês, tá? Então eu venho aqui do lado, ó, na pastinha, e seleciono aqui a minha área de trabalho para eu poder conectar ele e deixar ele aqui. Isso aqui é uns que eu já estou desenvolvendo, né? E fica aqui na área de trabalho que fica muito mais fácil, tá bom? Então eu vou colocar aqui aula YouTube, ok? Aula YouTube, certo? Bom, ele já me dá aqui a versão do Access na qual eu quero desenvolver. A última versão aqui está aí 2007, 2016, que é o ponto ACCDB. Antes disso, ele era o ponto MDB. Às vezes, se você tiver em alguma empresa, em algum lugar, e tem o ponto MDB, né, o que era o formato do Access antes, você pode estar abrindo aqui também e convertendo ele para ACCDB. Mas eu vou dar ênfase aqui a já criar ele de forma atual, tá bom? E não trabalhando com lá na frente, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente faz esses detalhes. Mas o MDB já foi, né? Aí até 2000 e alguma coisinha, e agora a gente usa esse nova extensão aqui, né? O novo formato que é o ACCDB aqui, beleza? E dá um OK. Criei meu banco de dados, simples assim, olha lá, aula YouTube, criar. O que ele cria? Qual que é a estrutura que ele cria? Ele não cria nenhuma estrutura. Ele te dá primeiramente uma tabela, que elas se parecem, ó, você pode ver aqui que ela é bem parecida mesmo. Deixa eu até pegar meu ponteiro aqui. Você pode ver que ela tem a mesma, aqui ó, deixa eu tirar isso aqui. Ele tem a mesma estrutura que tem o Excel. Se você olhar bem aqui, ó, ele vai ter linhas e colunas, tá vendo? Linhas e colunas que se interlaçam. Porque o banco de dados nada mais é do que isso, do que essa matriz, né? Onde você pode achar qualquer dado dentro da matriz. Por isso é que às vezes o pessoal usa o Excel como banco de dados. Mas o problema de usar o Excel como banco de dados é porque ele não faz relacionamento entre as tabelas do Excel. O Access, ele é propriamente relacional, por ser além de um sistema de gerenciamento de banco de dados em si, onde ele tem a parte de entrada de dados, a parte de relatório e a parte de consulta, né, e a parte de relatório, consulta e o banco, que é essa parte aqui, que ele chama aqui inicialmente de tabela, certo? Bom, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou fechar essa tabela aqui, ele não me dá nada, ele não tem nenhum objeto dentro do Access para me mostrar, porque eu não criei nada. Eu, primeiramente, em qualquer banco de dados, você cria o que, primeiramente, né? Em um banco de dados você tem aquela estrutura assim, ó. Eu vou desenhar aqui que fica até mais fácil, né? Primeiro, a primeira camada é a camada onde ficam seus dados, certo? Que seria a tabela em si, vamos chamar ela de tabela aqui do banco de dados. A segunda seriam aí as consultas, ok?
as consultas ao banco de dados. Por quê? Porque você tem, no decorrer das aulas aqui, vocês vão ver que a gente tem várias tabelas que se relacionam e uma consulta só que pega dados, cada uma de uma tabela diferente, tá? Onde a gente não precisa, por exemplo, ficar repetindo dados. Então é para isso que se serve aí um banco de dados relacional. A gente vai fazer e vocês vão vendo isso aí ao longo das aulas, tá? Então eu tenho a primeira base que é a tabela, a segunda base que é uma consulta e aqui ó, eu estou fazendo bem superficial mesmo. E aqui a gente tem o que? A gente tem a parte, né, que é de entrada de dados, aquela telinha mesmo, telinha de dados onde o usuário vai lá e digita. Essa é a tela inicial do usuário para que ele possa, por exemplo, é por ali que o usuário, por exemplo, faz a entrada de dados e você coloca alguns, vamos dizer assim, algumas restrições e alguns formatos que você quer que o usuário entre com os dados, tá? Eu vou mostrar aqui, fica mais fácil para você entender. Vou pegar um que eu ainda estou fazendo, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui, vou fechar esse banco aqui que está na minha área de trabalho, né? Sem salvar, sem nada, porque ainda é um começo de uma estrutura, e vou pegar um aqui que eu estou ainda fazendo. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo, só um minuto, deixa eu pegar aqui, geral, deixa eu ver se esse aqui já está pronto. Esse aqui, vou abrir ele que está do lado na outra tela aqui, que aí eu mostro para vocês aqui o que eu estou falando. Bom, eu tenho aqui, ó, os relatórios aqui ainda não estão prontos, né? Eu ainda estou desenvolvendo ainda. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou aqui em ferramentas e venho aqui em relacionamentos entre as tabelas. Então, aqui eu tenho a base, que é o relacionamento entre as minhas tabelas, certo? Que isso aqui é coisa que o Excel não tem, né? Que é relacionar os dados entre uma tabela e outra. Eu tenho aqui as tabelas em si, por exemplo, eu venho aqui em, por exemplo, cadastro. Cadê o cadastro colaborador? Aqui. Eu vou pegar aqui um cadastro. Claro que são dados fictícios, né? Então eu tenho aqui uma lista de cadastro que a gente vai, uma lista de dados para o cadastro, onde a gente vai entender. A gente vai entender o que é chave primária e chave estrangeira, não com esses nomes técnicos assim, mas o porquê e como ela funciona para que você possa utilizar aí também nas suas bases de dados, tá? Então, eu tenho aqui a primeira estrutura, que é a tabela, com os seus tipos de dados e as descrições dos seus dados. Por que essa descrição está aqui? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Por que essa descrição está desse lado aqui, tá? Então, aqui eu tenho minhas tabelinhas, onde eu faço cada um, onde eu faço o relacionamento um para muitos, muitos para muitos. Aqui, no caso, todo mundo é um para muitos, né? Que eu vou explicar à medida que a gente for desenvolvendo. E aqui, por exemplo, eu tenho um formulário colaborador, que esse é o primeiro formulário que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu quero dizer com a questão de a primeira parte é a parte do usuário? Porque o que o usuário vai ver, né? Essa aqui, na verdade, não é nem essa aqui, né? Deixa eu até fechar essa aqui, porque essa aqui já está até, como se diz, essa aqui já está até defasada. Não é bem essa aqui que eu estou desenvolvendo. Deixa eu pegar um outro aqui. Que na verdade é o backup, né? Deixa eu achar ela aqui, ponto, acho que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar, essa aqui. Bom, vou pegar essa aqui do dia 15, que é hoje, né? Foi ontem que eu desenvolvi, foi ontem. Então eu vou pegar essa aqui, ó, e abrir para vocês verem aí já um pouco mais até de evolução daquela outra lá, tá? Então eu tenho aqui a base, olha lá, eu já tenho até alguns macros aqui funcionando, tá? Então, vamos lá no formulário de colaborador. Bom, aí aqui eu já tenho um formulário mais ou menos pronto, né? Onde eu tenho lá o cadastro do colaborador, pegando uma combo box lá para eu poder falar qual é o vínculo do colaborador, né? Qual que é a estrutura, venho com isso, com aquilo, qual é a titulação, né? Porque isso aqui é um cadastro para outra coisa, né? Outra finalidade. Então, cada um tem, né, férias, etc., registro de férias, quando tirou férias, qual ano. E daqui eu consigo extrair inúmeros relatórios, né? Eu posso, dessa pequena base de dados aqui, eu consigo extrair inúmeros relatórios depois e consigo também conectar o Power BI nele para a gente poder ter relatórios assim mais profissionais, digamos assim. Então eu tenho aqui, por exemplo, a mesma coisa, eu vou vir aqui em ferramentas de banco de dados e vou aqui em relação, e eu tenho aqui lá o meu relacionamento entre as tabelas, que eu já
eu tive que fazer algumas outras mudanças, né? Não estou explicando, só estou mostrando, né? Eu tenho aqui os meus subformulários e tenho aqui as tabelas, né? Eu vou pegar aqui a maior tabela, que é a tabela de cadastro do colaborador, e você pode ver que eu tenho aqui, por exemplo, ó, o ID do colaborador e aqui as titulações dele, né? Que é o que a gente vai aprender a fazer com o tempo. E aqui é a mesma coisa, tá vendo que eu tenho aqui a descrição? Então, quando eu vou aqui em formulário, ó, por exemplo, aqui formulário, colaborador, ó, quando eu vim passando aqui, olha aqui embaixo no cantinho, ó, quando eu vim passando, ela tá bem aqui, ó. Cadê o zoom? Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. Ó. Olha lá, ó. Nome completo do colaborador. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, CPF, aí ele vai me dar lá. CPF tal, entendeu? Olha lá, por exemplo, aqui, professor, né? Cargo. Olha lá, cargo ocupado. Aqui, ó, cargo ocupado. Opa, não está descendo? Deixa eu tirar o zoom. Olha lá, cargo ocupado no órgão de origem, entendeu? Então eu posso dar essas informações para o usuário para que ele possa saber o que é cada um. Né? Então, essa tela inicial que você está vendo aqui é justamente, ó, deixa eu até colocar a minha carinha aqui um pouquinho. Essa tela inicial que você está vendo aqui é aquela tela que o usuário não tem como correr disso. Por exemplo, se eu vim aqui em data, ó, e eu quero, aí o usuário vem aqui, né, o bonitão vem aqui e digita lá. Não tem como. Por quê? Porque não tem uma validação do dado aqui, porque é um campo data, certo? Então ele tem que colocar data lá, ele não pode colocar texto, ele não pode colocar número. Então é mais fácil de eu corrigir o que o usuário vai colocar. Se eu vim aqui, por exemplo, ó, eu clico aqui no calendarinho, vai aparecer aqui, ó. Se eu clicar no campo que é data, ele aparece um calendário do lado, onde você pode colocar aqui, ó, de forma mais prática, mais rápida também. Então assim, tenho várias vantagens, né? Tem várias vantagens. Aqui eu coloquei assim para não ficar aquele formulário gigante, né? Então você pode colocar com abas, né? Com várias abas aqui também. Deixa eu pegar um outro aqui que eu desenvolvi há muito tempo. Deixa eu desligar o telefone aqui. Tá tocando. Tem um outro aqui que eu desenvolvi há muito tempo, que eu acho que vale até a pena mostrar também. Eu até peguei aqui, ó, de empresa. Deixa eu ver, tomara que não tenha dados aqui para... Deixa eu abrir aqui para vocês, para você ver o tanto que é interessante essa questão de formulário em si, né? Aqui. Ele abre aqui, ó, tá vendo o tanto de formulário? Olha lá, tudo isso aqui é para cadastrar, né, a pessoa, né? Aí tem os macros, aí tem os módulos, né? Aqui tem vários relatórios, tá vendo? Tem vários relatórios aqui, né? Eu não vou mostrar porque se eu abrir aqui vai ter dados pessoais aqui, então não é legal, né? Vai abrir. Aquele outro lá é fictício, não tem problema nenhum. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, tabelas, né? Relacionamento entre as tabelas. Aqui eu tenho todos os relacionamentos da tabela, toda a estrutura de tabela, que a tabela nada mais é do que seria também aí a tabela do Excel, né? Seria os dados estruturados, só que aqui de forma diferente. Então, por exemplo, aqui, esse aqui, ó, deixa eu só mostrar um negócio, deixa eu abrir ele sem abrir, vamos dizer assim, porque ele não está funcionando 100% não. Esse aqui já tem 10 anos, esse programa. Ele roda até hoje ainda, esse programa que eu fiz aqui no Axis, né? Para uma empresa. Olha lá, ó. Então eu tenho lá um menu, olha só que legal que fica, tá vendo? Você tem aqui almoxarifado, entrada, cadastro. Aí você não tem aqueles botões do Excel. Isso aqui a gente chama de ribbon, né? Você não tem... Opa, deixa eu pegar minha cara aqui de novo. Você não tem aqueles não está conectado, tá vendo? Se eu clicar aqui não vai funcionar porque eu peguei foi só para demonstrar mesmo, tá? Mas aqui você, quando clicar, abre a tela de cadastro do cliente, de representante, a entrada. E se você quiser emitir relatórios, clica aqui, vai abrir um painel de relatórios para você imprimir os relatórios. Ou seja, é um programa completo. Então você tem essa parte do front-end, que é a parte de entrada de dados, a parte do back-end, que seria aí as tabelas, os relatórios e as consultas para você relacionar as tabelas e montar suas consultas aí. E assim, fala, mas eu não entendi essa parte de consulta. Quando a gente estiver fazendo, você vai entender o que é cada item desses aí para a gente poder desenvolver o nosso sistema. Beleza? Aqui é só uma demonstração mesmo. Eu não posso abrir porque tem dados aqui de pessoal. Então vamos voltar ao nosso aqui para a gente poder finalizar, para a gente concluir esse nosso primeiro encontro. Já deixa aí o like, já deixa o joinha, já acompanha. E outra, se você tiver uma ideia de desenvolvimento de banco aí, de trabalho, deixa aqui no comentário. Fala se podia fazer tal coisa. Se fizesse tal coisa seria legal. Sei lá, fluxo de caixa, gestão financeira, alguma coisa assim. Eu vou avaliar, dependendo do tempo, a gente vai montando juntos também algo assim, aplicado, tá bom? Então, assim, acho que a gente aprendendo de forma aplicada fica muito mais fácil da gente entender o contexto aqui do banco de dados, beleza?
Vamos começar por um cadastro. Para você ter um cadastro de alguma coisa, você tem que ter uma tabela, você tem que ter um banco de dados. Vamos chamar de tabela aqui dentro, mas é o banco de dados, é onde guarda seus dados, tá? Dentro do Axis. Então eu venho aqui em cima em criar, venho aqui em criar tabela, esquece tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. A gente vai usando ele à medida que a gente for desenvolvendo. Porque se eu for falar, isso daqui você vai enviar para a lista do SharePoint, o SharePoint é um sistema. Não vou ficar falando isso não, tá? Eu vou fazendo, mostrando o que tem que ser mostrado no exato momento que você precisar dele aqui no desenvolvimento. Então a gente vem aqui em tabela lá, criar, né? Que a gente está criando. Não tem jeito. A primeira coisa que você tem que criar dentro de um banco de dados é a sua tabela. Aqui dentro da sua tabela você vai ver que, então eu já vou começar a criar aqui. Você pode até tentar digitar alguma coisa, mas primeiro você tem que pensar assim, quais são os nomes dos campos, os nomes do campo da tabela para que eu possa fazer, inserir os dados. Então você tem que pensar em tudo isso. Por exemplo, eu quero cadastrar cliente. Então o que eu tenho que ter? Eu vou fechar isso aqui, não vou salvar e vou criar de novo. Criar, tabela. Aí aqui, ó, está no modo de edição, no modo de entrada de dados. Eu preciso colocar ele no modo de estrutura para que eu possa fazer a estrutura de dados do meu banco de dados. Seria igualzinho se eu estivesse fazendo a estrutura aí no banco de dados grande, né? SQL, MySQL, etc. Tá? Claro que se alguém passar aqui e for da área de desenvolvimento, vai falar assim, igualzinho o quê? Tá maluco? Banco de... Entendeu? Não é para ofender dizendo que é fácil ou difícil, não. É só para facilitar o entendimento, certo? Vamos aqui, ó, modo de exibição aqui do lado, clicou nele, então eu vou dar um nome para minha tabela. Geralmente eu, na minha concepção de desenvolvimento, eu sempre coloco assim, ó, tabl, para poder dizer que é tabela, e colocar lá cliente, porque eu sei que é a minha tabela cliente, beleza? Então você faz aí do jeito que você achar, segue um padrão, né? Para você falar que aquilo ali é tabela. Você pode ver aqui que ele me dá toda essa estrutura aqui, ó, para eu poder desenvolver. Então assim, realmente o Axis é um sistema grande para você fazer, dá para fazer muita coisa mesmo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui os nomes dos campos da tabela. Essa parte aqui é o tipo de dado, se é numérico, se é data, se é inteiro, se é hiperlink, se é foto, certo? Aqui nesse tipo de dado. E aqui aquela descrição em que você viu eu digitando lá naquele outro sistema e foi aparecendo para você embaixo a descrição de cada campo. Aqui eu tenho as propriedades do campo, que a gente vai trabalhar com ela. Por exemplo, o que é uma propriedade do campo? Por exemplo, você tem o cadastro de cliente e tem uma parte de CPF. Mas só que o CPF tem o ponto, né? 123 ponto, 123 ponto, 123 ponto, barra tal. Ou CEP, né? Ou número, que tem aquele... Ou seja, aquela formatação você pode colocar aqui. Dizer também se aquele dado pode ter valores duplicados na tabela, se não pode. Quantos caracteres você pode deixar para aquela parte. Quando a gente estiver desenvolvendo ao longo do caminho, você vai entender tudo isso aqui, porque a gente vai fazer na prática, um por um, tá? Aqui eu tenho mais, né? Mais aqui, ó, mais uma folha de propriedades maiores aqui, maior, né? Com mais itens, com mais possibilidades também. Isso aqui só dá para aprender fazendo. Não tem como a gente explicar tudo, porque não tem como mostrar todos os campos de uma tabela de banco de dados, tá? Tanto aqui como de qualquer um. Então vamos começar. Normativamente, não tem assim dizendo, eu vou colocar ID aqui, ó, ID do cliente. E vou explicar para você depois para que ele serve fazendo um relacionamento entre tabelas. Só guarda que aqui é um ID do cliente, que seria um código automático na qual o próprio banco de dados, que é o Axis, vai gerar automaticamente. Você não precisa saber de nada. Saiba que, por exemplo, quando você tem várias pessoas trabalhando em rede com o mesmo banco de dados Axis, por exemplo, ele vai gerar um código de cliente automático para cada cliente que for inserir os dados no banco. Ficou confuso, né? Bom, a gente vai fazendo devagarzinho aqui e você vai entender. O ID do cliente tem que ser um ID único. Hoje, por exemplo, se a gente for pensar em uma chave única, um identificador único para cada pessoa no Brasil, seria o CPF. Porque não existe dois CPFs iguais no Brasil. Pelo menos não que eu saiba. Duas placas de carros iguais no Brasil.
né? Exceto as clonadas. Se for as clonadas, tem, mas se não for a clonada, não pode ter, não pode haver duas placas iguais, beleza? Então eu tenho aqui ID do cliente, nome, endereço. Né? Eu posso colocar até assim mesmo, ó, não tem problema não. A não ser que você seja daquele que, caractere especial eu não coloco no banco e tal. Pode colocar o endereço. Que mais que tem no cadastro de cliente? CEP, RG, CPF. Vou colocar o aleatório aqui, depois a gente arruma. CPF, RG, endereço, CEP, cidade. Ó, essa cidade aqui, não perca a próxima aula não, que a gente vai fazer uma relação entre as tabelas com a tabela do IBGE, beleza? Ó, cidade, UF. O que mais que a gente tem no cadastro de cliente? Deixa eu dar um pause aqui para me lembrar, porque senão eu vou ficar só falando aqui. Pera aí. Bom, vamos lá. Data de nascimento, né? Data, vou colocar aqui, né? Data, nascimento. Vou colocar tudo junto para ficar mais fácil depois para fazer alguns trabalhos. Depois eu vou mostrar por quê. Data, nascimento. Data de nascimento a gente pode colocar gênero, né? Gênero. Da data de nascimento a gente pode ver qual é o aniversário do cliente, né? Claro. Telefone fixo, telefone móvel, tá bom, né? Telefone fixo, telefone móvel, profissão, se você quiser, né? Profissão, que mais? Acho que só, né? Se a gente for lembrando mais dados para o cadastro de cliente ao decorrer do caminho, aí a gente vai fazendo junto aí, só adicionando, tá? Isso aqui é para um cliente pessoa física, né? Aí depois, na próxima, a gente coloca ele também pessoa física e jurídica. Mas vamos entender um negócio aqui primeiro, tá? Vamos entender um negócio bacana aqui. A gente pode fazer tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, mas aqui vai ser só pessoa física mesmo. Dados, endereço, não fantasia não, porque não é pessoa jurídica, profissão, tá, pronto. Aqui, ó, você pode ver que eu tenho, todos eles me dá assim, ó, texto curto. Se eu clicar aqui, por exemplo, em nome, texto curto, aqui embaixo, ó, ele me deu o tamanho do campo, 255 caracteres. Eu preciso de um nome com 255 caracteres? Não, vou colocar aqui no máximo 60, para o campo não ficar muito, né, muito gigante, assim, vamos dizer assim, né? Eu vou limitar, digamos assim. Então eu tenho texto curto, endereço, pode deixar aqui 255, CEP. Aí agora que entra, né? Por exemplo, eu venho aqui em CEP, texto curto. Ele é o quê? Vamos pegar aqui embaixo, ó, formato, aqui, ó. Vamos pegar aqui para ver o que tem, ó, formato. Aqui, ó, máscara de entrada, perdão. Máscara de entrada aqui embaixo. Clica aqui nos 3 pontinhos e vamos ver se a gente acha... Opa, deixa eu salvar primeiro, né? Eu não salvei, ó. Vamos ver se a gente acha CEP aqui, ó. CEP tem, ó, CPF não tem, código postal, tá vendo? Ó lá, eu tenho o CEP aqui, ó. Se você clicar aqui e clicar aqui, você vai ver que ele te dá um experimente, né? 17, 016, 456. Bom, dá certinho, igual o CEP aqui, certo? Com a máscara. Aí você vai para frente, ó, cliquei no código postal, vem aqui para frente e ele te pergunta, aqui, ó, caractere, né? Tracinho, né? E ele te pergunta aqui, ó, como deseja armazenar os dados? Já com o tracinho, né, com o formato padrão, ou sem? Eu vou armazenar assim, para quando sair o relatório já sair bonitinho. Apesar de no relatório você poder formatar dentro do relatório também, não é necessário, tá? Bom, então eu tenho aqui CEP, RG, CPF é um outro também interessante para a gente poder colocar uma máscara, né? Então eu venho aqui, ó, CEP, vou colocar aqui número, é um número, né? Um número e qual é o formato. Ó, se eu colocar aqui número e formato, tá vendo que ele vai me dar os formatos de número? Olha lá, aí eu venho aqui em máscara. Então, como é que eu quero que ele entre a máscara? Olha lá, ó, agora eu vim aqui, ó, tá vendo? Deixa eu dar aqui ó.
O assistente de máscara de entrada somente funciona em tipos de campo texto ou data, entendeu? Porque data eu tenho vários tipos de data, né? Data com tracinho, data completa, data com junho de 2000 e tanto, certo? Então toda vez que você precisar usar máscara, use a máscara com o texto curto, beleza? Então volta aqui agora em máscara e vamos pegar lá o CEP, ou CPF, né? Eu venho aqui, já achei aqui, tem CPF e CNPJ, tá vendo? Então eu venho aqui, cadê o CEP? O CEP tá aqui, avançar, olha lá, ele já me dá tudo certinho e ele quer que, como você quer armazenar, com ou sem a pontuação. Vou colocar aqui com a pontuação, ok, com tracinho. Então eu tenho já a máscara aqui, cidade. Eu vou deixar a cidade do jeito que está, estado do jeito que está, aí aqui data de nascimento eu vou colocar data com máscara. Porque isso aqui a gente vai fazer um relacionamento na próxima aula com o relacionamento entre cidade, estado, etc. Você vai entender bonitinho daqui a pouco. Hoje não. Vamos lá. Data de nascimento. Eu venho aqui de novo, ó, máscara de entrada e venho aqui, ó, e pego a data de nascimento. Como é que eu quero o formato data? Aí eu venho aqui embaixo, eu quero o formato data abreviada, que é essa aqui, ó. Olha lá, ó, data abreviada. Lembra onde eu peguei? Eu peguei de máscara, tá? Máscara de entrada, data abreviada. Ele até te dá a máscarazinha lá para você ver se daquele jeito fica bom. Gênero. Bom, gênero aqui, você, né, fora discussões filosóficas sobre o gênero, você pode colocar aqui masculino, feminino e não há, né, ou não se aplica, ou outros, né, você pode colocar assim também. Por quê? É interessante você ter gênero dentro do seu sistema de banco de dados, porque você pode depois saber quem compra mais de você, se é masculino, feminino, né? Qual idade que compra mais, se for comércio, né? Quem é seu cliente, né? O pessoal hoje do marketing chama de target, né? Quem é seu target? Então, quando você tem todas essas informações reunidas no seu banco de dados, você consegue filtrar, você consegue ver quem é realmente o seu persona, o seu target aí, que você pode estar trabalhando. Eu tô colocando aqui como se você fosse empresa, né? A pessoa que está assistindo aqui, que está vendo, como se fosse para uma empresa. Mas também pode usar para N, né? N coisas aí, tá bom? Então, assim, esse aqui depois eu vou colocar um negócio para vocês aqui, para não ficar muito longo o texto. E vamos colocar aqui telefone também. Vamos ver o formato, vamos ver se telefone tem máscara de entrada aqui embaixo aqui, ó. Vamos ver. Ó, vamos ver. Ó, tem, ó, telefone tem 21, tal. Pronto, então é só vir aqui, avançar, escolher dizendo que vai querer o negócio lá no entre parênteses. E telefone móvel também é a mesma coisa. Vou pegar lá, por exemplo, ó, aqui tudo eu tô colocando com máscara. Máscara. Ó, você vai ver que no final vai ficar assim, banco de dados fica totalmente diferente de planilha. E a utilidade é óbvia, né? Você ter os seus dados de forma profissão, né? Aqui, vou deixar como texto também e pronto, beleza? Aqui, por exemplo, ó, aqui, deixa eu ver, aqui, eu já tenho a chave primária, que é essa aqui, tá vendo? Que depois, na hora que eu criar uma outra tabela que relacionar com essa, aí dá para eu explicar direitinho para você o que é essa chave primária, chave estrangeira, e para você poder utilizar aí no seu banco de dados, que aí você vai entender por que o Axis é bem diferente do Excel para você trabalhar com a questão de dados, ok? Então eu vim aqui em modo de exibição, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui. Então, você pode ver aqui que os dados, se eu vier aqui, por exemplo, ó, se eu digitar aqui, Vilmar, vou digitar minúsculo, ó, Vilmar, endereço, CEP, vou colocar o CEP, 70, tá vendo que já me dá a máscara lá? 77 016 456. RG, ó, o CPF, 618, tá vendo? Olha lá, cidade, é outra coisa que a gente vai ver. Telefone, ó, vou colocar aqui o meu celular, por exemplo, ó, 63, ó, 992937000, tá vendo? Então, eu tenho todas essas máscaras que eu posso utilizar aqui que facilitam a questão dos dados. Ó, outra coisa interessante, por exemplo, tá vendo aqui que tá Vilmar minúsculo, porque eu digitei minúsculo? Imagina que você quer que toda vez que o usuário digite, ele coloque, né, de forma que fique gravado no banco maiúsculo. Você pode entrar na sua base de dados aqui de novo, ó, em modo de exibição, e falar, ó, esse aqui
bem aqui no formato, ó, aqui no formato, você colocar esse sinal de maior, né? Sinal de maior. Porque todo o texto que fizer entrada, na hora que você der enter, ele fica com tudo maiúsculo, ok? Aqui, aí eu volto aqui, né? Ele vai pedir para salvar, salvei. Então aqui, olha lá, tá vendo? Já tá maiúsculo. Então mesmo que eu digite minúsculo, ó, aí quando eu der o tab para ir para outra parte, ele fica maiúsculo de novo, entendeu? Então já é uma coisinha a mais aí para você. Aqui se eu digitar vai ficar minúsculo porque eu não coloquei, né? É como se fosse um uppercase, né? Para poder ficar com o dado tudo maiúsculo, certo? Então aqui ó, não é uma planilha, aqui é um banco de dados, certo? Então aqui a gente não tem que preocupar com formatação, a gente não tem que preocupar com design, com nada. A gente tem que preocupar que da parte do front-end, daquela telinha que você grava, é ali que a gente vai utilizar a maior parte do nosso tempo para desenhar, vamos dizer, design para o usuário, porque a gente, né, é UX, né? Porque se você não se preocupar com como que o usuário vai entrar com os dados no seu banco de dados, ele acaba entrando de qualquer jeito. Então tudo a gente vai pensar de forma que o usuário está entrando com os dados. Ó, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. A gente, ó, se eu vim aqui, por exemplo, ferramentas, vou vir aqui, ó, banco, né? Aqui, ó, eu só tenho essa tabelinha. A gente vai crescer juntos. Se eu lembrar de outros dados aqui para o banco, e se você lembrar também, coloca aqui no comentário. E a ideia é a gente pegar, esse banco de dados e ir crescendo de forma escalar, né? A gente pegar, por exemplo, uma tabela de dados de cidade, estado, município, etc. Conectar todo esse banco aqui, fazer a estrutura relacional, relacionar com a tabela cliente. Se precisar de uma outra tabela, relacionar com ela também. Então a gente vai gastar um tempo fazendo uma tabela e relacionando ela, para a gente poder aprender a usar o relacionamento entre as tabelas. E aí depois a gente parte para a parte do formulário, a entrada de dados, depois consulta, para a gente poder especificar quais os campos a gente quer em um relatório, e por último o relatório. E por último, a gente pega o Power BI, conecta naqueles dados, né, e faz gerar relatórios dinâmicos aí com o Power BI também. O Axis, ele tem os relatórios dele, mas é aqueles relatórios corridos, né? Relatório assim. O Power BI faz dashboards, ou seja, ele faz contagem, coloca apesar de que o Axis faz também, mas é muito feio. O Power BI é muito mais, fica muito mais bonito, beleza? Depois eu mostro para vocês também como é que conecta ele ao SharePoint, caso você tenha o SharePoint aí, e você enviar suas tabelas no SharePoint, que fica assim, muito bom, porque você não precisa ficar se preocupando com os dados no local. Você pode deixar as suas tabelas do Axis no SharePoint e o front-end na máquina da pessoa. Então a pessoa não vai ter os dados da máquina, ela vai ter só a interface gráfica para acessar. E no SharePoint, por exemplo, os dados ficam guardados lá nos lists. Ok? Espero que tenha gostado. Vamos continuar aqui trabalhando com o Axis, fazendo aí nossas tabelas e bora ser produtivo. Um abraço.